Olá, sejam bem-vindos. Olha, quem nunca sentiu aquela vontade de jogar o roteador pela janela que atire a primeira pedra? Não é mesmo? Pois é, a gente vai transformar exatamente essa frustração com a internet sem fio em puro entendimento e, mais importante, em controle. Chega de mistério, vamos resolver isso de vez. É sempre assim, né? Bem na melhor parte do filme, no meio de uma reunião importante ou quando falta um segundo para vencer o jogo, pronto, a internet cai. É uma situação clássica, super irritante, mas que tem uma explicação lógica. E o melhor, tem solução. Bom, então vamos lá. Para a gente poder resolver um problema, primeiro a gente precisa entender como ele funciona. E a verdade é que o Wi-Fi não tem nada de mágica. É uma tecnologia que se baseia em algo bem antigo e que todo mundo conhece, as ondas de rádio. Pois é, o nome completo é Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio. A inspiração veio lá dos equipamentos de som, do famoso Hi-Fi, de alta fidelidade. A ideia é a mesma, entregar uma comunicação sem fio, mas com qualidade e confiança. Essas ondas de rádio são, na verdade, um tipo de onda eletromagnética, muito parecidas com a própria luz que a gente vê. Para a gente visualizar isso melhor, vamos pensar numa imagem bem simples. Imagina que o sinal saindo do roteador é como aquelas ondinhas que se formam na água quando a gente joga uma pedra. Essa analogia é perfeita para entender como o sinal se espalha pela casa. E aqui está o pulo do gato. Assim como as ondinhas na água, o sinal do Wi-Fi se espalha para todo lado e, claro, vai perdendo força com a distância. Mas olha o que acontece no meio do caminho. O sinal pode bater numa parede e voltar, como se fosse um eco, sabe? Isso a gente chama de reflexão. Agora, se ele encontra uma barreira mais densa, tipo uma estante de livros, parte dele é absorvido e ele enfraquece. E o mais legal, ele consegue se dobrar ao passar por uma porta, chegando em outros cômodos. Isso é difração. Entender essa dança das ondas é a chave para tudo que vem a seguir. Agora que a gente já entende a física da coisa, fica bem mais fácil identificar os grandes vilões que deixam a conexão lenta ou fazem ela cair. São problemas do dia a dia, mas que têm uma causa bem clara. Então, o resumo da ópera é o seguinte: as ondulações do nosso Wi-Fi encontram todo tipo de barreira. Paredes de concreto, por exemplo, são péssimas para o sinal. Aquele micro-ondas, quando a gente liga, vira um grande vilão, porque ele usa uma frequência parecida e causa uma baita interferência. Se todos os vizinhos usam o mesmo canal de Wi-Fi, é como se todo mundo tentasse falar ao mesmo tempo numa sala lotada. E claro, quanto mais gente pendurada na rede, celular, TV, computador, menor a fatia do bolo da internet para cada um. Mas a boa notícia é que a maioria dessas coisas tem conserto e com ações bem simples. Vamos então para a parte prática com algumas dicas que qualquer pessoa pode aplicar em casa para dar aquela turbinada no sinal. Eu sei, parece até bobo de tão simples, mas reiniciar o roteador é a solução número 1 para um monte de problemas. Esse processo limpa a memória do aparelho, resolve pequenas falhas de software e às vezes até faz ele procurar um canal de Wi-Fi menos congestionado. É como dar um reset e começar de novo, do jeito certo. Lembra da nossa analogia das ondinhas? Então, a posição do roteador é tudo. O ideal é que ele fique num lugar central da casa e, se possível, um pouco mais alto. Evite esconder o aparelho dentro de armários ou atrás da TV. E, claro, nunca é demais dar aquela checada nos cabos para ver se está tudo bem encaixado. Agora, se o problema for aquela conversa cruzada com a rede dos vizinhos, mudar o canal do Wi-Fi pode fazer uma diferença gigantesca. Outra dica de ouro, mantenha o firmware atualizado. O firmware é tipo o sistema operacional do roteador e as atualizações corrigem falhas e melhoram o desempenho. E não vamos esquecer que os próprios sistemas operacionais, como o Windows, têm ferramentas que podem diagnosticar e resolver problemas de rede sozinhas. Ok, mas e se a casa é muito grande, tem muitas paredes, vários andares? Aí as soluções mais básicas podem não dar conta do recado. Nesses casos, talvez seja a hora de pensar em equipamentos específicos para expandir o sinal. Aqui a gente tem duas estratégias diferentes. O repetidor é como um eco. Ele pega um sinal que já está fraco e grita ele mais alto, mas a qualidade pode cair um pouco no processo. Já a rede mesh, essa é outra história. É como ter um time de roteadores inteligentes espalhados pela casa. Eles criam uma teia de cobertura e conversam entre si, garantindo que o celular ou notebook esteja sempre conectado no ponto mais forte sem a gente nem perceber. É a solução mais moderna para acabar com as zonas mortas de sinal. E para fechar, aqui está um belo resumo de tudo. Este quadro conecta cada problema comum com a sua melhor solução. Roteador mal posicionado, interferência de outros aparelhos, canais cheios, para cada um deles existe uma resposta. Isso mostra que, com um pouco de conhecimento, qualquer um pode tomar as rédeas da própria rede. E a ideia principal é exatamente essa. Em vez de só seguir um passo a passo sem entender o porquê,
A meta é ganhar o conhecimento para conseguir diagnosticar o que está acontecendo e aplicar a solução certa. É sobre ter autonomia sobre a própria conexão. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão para o futuro. A tecnologia não para, né? O padrão Wi-Fi 6 já está aí, prometendo muito mais velocidade e principalmente a capacidade de lidar com dezenas de aparelhos conectados ao mesmo tempo. E isso faz a gente pensar: o que vem depois? Como as nossas casas vão precisar evoluir para acompanhar esse futuro que está cada vez mais e mais conectado?